A Divina Comédia da Patologia Humana, baseado na obra de Dante Alighieri, A Divina Comédia. Como a vida imita a arte, por que a engenharia não deve imitar a filosofia? Assim é baseado essa palestra. Nenhum de nós habita em cima de materiais de construção isolados, por mais baratos ou caros que eles sejam, muito menos em projetos, por mais famosos que sejam os projetistas ou não. Nós vivemos sim e existimos em cima de superfícies. As superfícies definem aonde nós transitamos e o envelope, o envelopamento das nossas casas. Precisamos entender então que a edificação como um todo, tanto onde você pisa quanto aquilo que você vê ou toca, são superfícies, são paredes, são pisos, né? E essas superfícies, elas se desgastam com a atividade humana e com a degradação ambiental. Como tudo está indexado na linha do tempo, eu fiz uma pequena poesia, mas eu usei uma poesia para falar disso, né? Há tempo de sonhar, há tempo de projetar, há tempo de construir. Há tempo de ocupar, mas é sempre tempo de cuidar. E tudo pode chegar bem ao fim, mas tudo tem seu fim. Mas o que temos visto com as nossas edificações não são essas doces palavras. São sim os nossos doces sonhos virando amargos pesadelos. Projetos confusos, construções precipitadas, casas mal montadas, prédios sujos e doentes, patológicos, precoce obsolescência e chegar mal ao fim. Nós vemos edificações sucumbindo com poucos anos de idade, ou até ruindo, como temos visto no noticiário. Agentes degradantes cada vez mais vorazes. Vamos assistir juntos esse vídeo. Então você percebe o que o vento está fazendo com as redes de proteção desse prédio. Só que esse prédio aqui está saindo do prumo, sofrendo o efeito do vento. Com isso, toda a superfície está se deslocando, está sofrendo uma tensão, como diz na engenharia, tá? Ela está sofrendo expansões, contrações e um grande deslocamento. Olha a pressão do vento nas esquadrias que você está assistindo de quem filmou esse vídeo amador. Então isso é muito determinante de que nós estamos fazendo edificações para um momento muito confuso da natureza chamado aquecimento global. Em contrapartida, nós temos sistemas inovadores, aparentemente maravilhosos, mas extremamente frágeis, como nesse próximo vídeo. Então você vê um sistema todo de fachada especial, unitizada, se desplacando de uma edificação. O que era para ter sido eficaz, duradouro, de grande longevidade, passou a ser um bizarro desplacamento. Então você percebe como uma folha, o sistema todo se delamina da superfície. Natureza indócil. Quando chove, você percebe que é quase um dilúvio, né? Então você percebe uma grande cortina de vento trazendo uma grande lâmina de água. E tudo isso faz com que nossos sistemas de esquadrias, de janelas, fiquem extremamente, isso é, nossas superfícies tendem a não ser estanques. O que é mais bizarro nesse vídeo, é um dos vídeos que mais passaram na internet, vocês viram, é esse balancim, onde as pessoas durante esse vendaval, esse temporal, ficaram presas no balancim e precisaram de um salvamento épico, né? Mas o grande motivo do vídeo nessa aula é justamente o que causa as chuvas, e isso sem nenhum tipo de antecedência. Estavam trabalhando na fachada porque era céu de brigadeiro. Em minutos virou esse pesadelo que você assiste nessas imagens. Então, baseado nisso, recomeçamos que nosso mix sonhar e não projetar, logo não construir, ocupar, sem cuidar, estão nos levando a habitar edificações que viram um verdadeiro inferno. Por isso que nos inspiramos em Dante Alighieri para poder entender e conversar com vocês de forma marginal sobre o tema. A grande pergunta, a pergunta fundamental dessa aula: estaríamos no purgatório da construção civil? É uma boa pergunta. Nos nossos canais quero que vocês respondam e comentem aqui no YouTube, no Instagram. É muito importante vocês comentarem, nós precisamos debater esse tema. Estaríamos hoje, em 2023 ou no século 21, num verdadeiro purgatório da construção civil?
Por isso, vamos abrir a Divina Comédia, né, ao qual eu recomendo que leiam o best-seller, né? As imagens todas que vocês estão vendo aqui ao fundo são de um grande artista italiano, vai estar passando toda a nominação dele, então são imagens muito bacanas, premiadas mundialmente, né? A gente ilustra com total respeito e citação da fonte, né? Mas a primeira parte do livro, assim, a base é a travessia do rio Aqueronte. Vou ler para vocês que é muito importante assim, o resumo. Dante e Virgílio se dispõem a atravessar o rio Aqueronte, que separa o mundo dos vivos e dos mortos. Eles fazem isso por meio da barca de Caronte, que se encarrega de levar os mortos de uma margem para outra. O barqueiro pede que Dante se afaste dos mortos, já que ele ainda está vivo. Mas Virgílio tranquiliza, explicando que Dante conseguiu a permissão de Deus para fazer a viagem pelo além. Então, a primeira grande alusão, né, que você está falando, que é com certeza alguém que está vivo em conhecimento, que ainda não se fez morrer de conhecimento e de tecnologia, e está buscando uma tecnologia, você que é o, no caso aqui, o Dante, né, a personificação do autor, quero que você se sinta autoral nessa aula, você ainda está vivo. Por quê? Porque você está buscando conhecimento, só que você muito provavelmente está embarcado hoje numa construção, numa barca de mortos de conhecimento. Pessoas que não estão preocupadas em ter um conhecimento vivo, ressurreto, um conhecimento transformado. Mas Deus lhe deu permissão para fazer essa viagem. E essa permissão é a essência da engenharia diagnóstica, que o professor Tito, Cabral e Gulo tão bem colocaram para nós há anos, né? É manter o seu conhecimento permanente e vivo, pelo estudo, pela pesquisa e observação cotidiana, contínua dos sintomas das edificações. Isso que é chamado hoje de engenharia diagnóstica e muitos de vocês buscam essa especialização. Então, em resumo, agora uma definição para vocês anotarem. Engenharia diagnóstica é o ato marginal, corajoso e audacioso de entrar no barco e fazer a travessia do rio Aqueronte. Quando você não aceita mais fazer construções populares que durem apenas a garantia de 2 ou 3 anos, ou no máximo 5 numa consultora. Construções que durem um ciclo econômico de uma família de 50 anos, por mais econômica que ela seja. Ela não é descartável. Então, se você gosta da engenharia diagnóstica, você está cometendo um ato marginal de ter coragem e audácia de entrar no barco e a fazer atravessar o rio Aqueronte para conhecer as maravilhas e enfrentar o purgatório das patologias e da falta de desempenho das construções. Num segundo trecho do livro, Dante chega ao inferno, né? Então, os condenados ao inferno, através de diferentes lugares do inferno, Dante tem a oportunidade de conversar com os condenados, que narram as ações que os levaram até lá. E é justamente isso que você faz na engenharia diagnóstica, ou na inspeção predial, ou como você queira chamar essa modalidade, quando você vai colher depoimentos de prédios que estão com patologia, infiltração, desplacamento de pastilha. Com isso você vai falar, como fazendo a paródia, eu conto para eles que nós chamamos assim, com os mortos que estão no inferno. Eles estão num inferno, realmente, uma obra que não está satisfazendo, inclusive colocando em risco, está deixando doentes as pessoas. Obra com infiltração, as pessoas têm problemas respiratórios. E então Dante conversa com essas pessoas. Inspeção predial é o ato contínuo de realizar procedimentos de anamnese, que é justamente isso: colher fotos, colher depoimentos, verificar o quadro in loco, para com isso poder fazer o diagnóstico dessa situação. A periodicidade que você deve fazer isso, ela é definida em cronograma, mas na verdade você sabe que as pessoas só fazem as coisas urgentes, não fazem as importantes. O que nós estamos dizendo para vocês, né, nesse episódio é que a vida, a saudabilidade se dá se você for disciplinado e organizado. Por quê? Lembra dos vídeos? Vento, sol. Em aquecimento global, os agentes degradantes não vão avisar dia e hora, mas nós sabemos que eles vêm com um impacto muito grande. E aí entra um conceito importante: o que é correto, o que é tua consciência, o que é o equilíbrio desse céu, desse paraíso que deve ser o ato de existir sobre superfícies, não o inferno, o purgatório. É entender o ciclo econômico das edificações. Aí De Brito, que é um professor português, em 2020 define assim: as etapas da construção, operação, manutenção e fim de vida compõem o ciclo de vida das edificações. Olha que interessante.
Construção, que você entenda o ato de projetar e construir, o ato de operação e manutenção, que é o ato de usar uma edificação, e o fim da vida, quer dizer, nós temos que ter a realidade que todos chegaremos ao fim, inclusive a edificação. Mas quanto que é esse tempo de fim? Quanto que é justo? O ciclo econômico, que é o ciclo econômico de uma família que adquire seu bem. E esse estudo aponta em anos. Vocês vão verificar que é basicamente para as residências no mundo. É um estudo português, que luso brasileiro, muito importante. Ele se equivale a 50 anos. Mas como estão as nossas obras com 30 anos, pessoal? Tanto de construção, projeto e de manutenção. Esses três fatores são equilibrados? Então vamos lá. Conceituando inspeção predial, o ato marginal prático de planejar a manutenção para otimizar custos e manter níveis de desempenho aceitáveis para a edificação. Por que marginal? Porque no senso comum vocês vão concordar que as pessoas não fazem isso de forma espontânea, fazem apenas de forma corretiva. O que é construção? O ato prático de executar os projetos dentro das especificações, realizando toda a gama de procedimentos de forma harmônica entre tecnologia e arte, que é arquitetura e sustentabilidade, e ela ocorre no período que se conhece como obra. E você então projeta e executa no período como obra. Logo, você que inspeciona tem que saber como foi projetado e como foi feito, mas entender que isso não é tudo. E documentalmente as pessoas acham que isso é tudo. Na verdade, são praticamente em 50 anos, menos de 5% do ciclo econômico daquela edificação. Em tempo. Por quê? A edificação, segundo o Brito, 50 anos. Quanto tempo leva para projetar e construir uma edificação? 3 anos? 4 anos? 5 anos? Então, no máximo 10%. E os outros 90% que foi de uso? Quantas revisões, quantas manutenções, quantas inspeções? É isso que é muito importante você fazer. Essa fase a gente chama todos os vícios que nascerem de erro de projeto e execução, a gente entende como endogenia na engenharia. Mas operação e manutenção são os atos não marginais, práticos, de uma vez entregue a obra, simultaneamente a ocupação dos usuários, a utilização. Onde na harmonia, o uso marginal é o qual? O uso onde você vai ser co-irmão, usar e cuidar. Você usa, estraga e arruma. Você tenta não sujar, você usa de forma não destrutiva. Logo, quem inspeciona tem que saber um vício manifesto se aconteceu na fase de uso e manutenção, que não esqueçam, pessoal. Se você tem uma obra de 10 anos, provavelmente são os últimos 6 anos, porque estão na mão desses usuários. Todos os vícios que decorrerem desse mau uso, desse mau cuidado, chama-se exogenia. E fechando esse raciocínio dantesco de Brito o que é o fim de vida? Fim de vida de edificação é o ponto onde os sistemas ficam inservíveis e impróprios para o fim que se destinam. Eles não são mais, não permitem mais aquilo que foi colocado na introdução. As pessoas não conseguem mais existir com segurança e saúde naquela edificação. Ela, com isso, cedeu o fim. Todavia, ao contrário dos seres naturais, pessoal, uma edificação pode ser por vontade e competência do homem, olha só, levada a um patamar de sobrevida. Elas são ad eternum, como você vê várias obras no mundo, por procedimentos de restauro, preservação, nanocoating e tecnologia. Isso é muito legal. Mas vamos continuar nossa viagem, né? Saímos do inferno, onde falamos com os mortos, daí o Dante chega no purgatório. Dante e Virgílio é o amigo grego de Dante Alighieri. Chegam ao purgatório, lugar em que as almas se purificam antes de entrar no paraíso. Então você está fazendo uma inspeção, tem uma obra que está natimorta, vamos chamar assim, você vai purificar para tentar nesse purgatório, porque se você está tentando fazer uma inspeção, provavelmente há esperança naquela edificação, naquele trabalho. Então você está buscando a purificação. Então o que é o purgatório? O purgatório é representado por uma montanha muito alta em uma ilha. Olhem as fotos desse artista, tá? É dividida em 7 degraus. Eu acho interessantíssimo isso, e esse é o grande motivo dessa aula. Cada um simbolizando um dos pecados capitais. Visito cada um dos degraus onde vêm os pesarosos, descuidados, os ávaros. Vou fazer porque é caro, imagine, vou lavar prédio, é caro. Por que eu vou trocar rejunte? É caro.
Faz qualquer coisa aí, passa um ácido, porque são os ávaros. Os descuidados, aqueles que usam e não estragam, colocam rede de proteção no seu apartamento, nem se preocupa se furou a fachada ou não, se aquilo foi isolado, nem vai nem olhar. Seguindo, como o purgatório prepara as almas para entrar no paraíso, cada grupo de pecadores observa casos de virtude opostas ao seu pecado. Então, em cada patamar, as pessoas ali estão tomando aulinhas espirituais, no caso aqui de tecnologia, dos seus pecados. Então, o síndico que não cuidou, toma aulinha de fazer plano de manutenção predial. Para quê? Para que ele tenha uma oportunidade de entrar no paraíso do desempenho. Por exemplo, no caso do livro, ele é bem claro, os glutões espiam sua culpa passando fome. Estão curiosos para ler a Divina Comédia? É um belo exercício existencial. Logo, o ato de inspecionar por si, afirmo para vocês, tira a edificação do inferno, do mau desempenho, e pelo menos leva ao purgatório, da oportunidade de se fazer uma autoanálise daquilo. Isso se você fizer um bom condicionamento, um bom tratamento, um bom diagnóstico e uma maneira correta de passar esse conteúdo ao seu cliente, no caso esse condomínio. Logo, é um bom começo para a engenharia condominial. Trazer a inspeção predial, onde se tira um sistema de um nível de inferno, de desempenho, tudo errado, tudo mal manutenido ou até mal projetado, e leva isso para uma organização comportamental, é o começo de uma base de uma nova ciência que tem se trabalhado como engenharia condominial. E episódio 4, por fim, a revelação. No livro é chamado assim, aparece Matilda e uma procissão alegórica de anjos. Depois de visitar o purgatório, Virgílio se despede, pois como não viveu na cristandade, Virgílio, amigo de Dante Alighieri, romano, ele morreu antes de Cristo, então ele não pôde entrar nesse livro no céu. Teve que ficar, né? Então ele não podia subir ao paraíso. Essas questões da mitologia italiana. Dante fica acompanhado de Matilda, dama formosa e cheia de virtude, que explica como é o paraíso. Junto a ela, passa uma procissão que representa com figuras simbólicas a história da igreja e suas glórias. Mas como podemos restaurar as virtudes perdidas de cada sistema, do sistema de piso, de fachada, de piscina, que é a nossa especialidade, subindo a qualidade do nível de inspeção, assim como foi com a igreja durante os anos. Então, a proposta para vocês a proposta marginal dessa aula é fazer um sistema avançado, investigativo e preditivo de manutenção. O que é preditivo? Eu vou atuar antes da patologia acontecer, que é um grande ensinamento da indústria mecânica para a engenharia civil. Precisamos perceber os sintomas visíveis, mas de forma mais clara do que apenas com o globo ocular. Então, nós precisamos ter uma visão ocular dirigida. Então, agora vocês vão ver uma foto de um drone, de um prédio de 40 anos, uma biblioteca famosa no Paraná. E você olhando esse vídeo que vocês estão assistindo agora, pergunto, o que vocês estão vendo? Faça uma anotação pessoal. Isso é você com o teu inferno ou purgatório, onde você estiver. A Matilda apareceu para você, está tendo a oportunidade de você entender a virtude. O que você está vendo nesse vídeo? Ó? É um vídeo 4K de um drone, ele está mostrando uma fachada que estava prestes a ser demolida. A inspeção determinou o que para ela? Vamos evoluir. Então vamos lá. Espero que vocês tenham visto que os rejuntos estavam esfoliados. 40 anos, sem nenhuma manutenção, pouquíssimas lavagens. Ele estava totalmente desgastado. Olhem na imagem, com mais detalhe agora, nessa imagem vocês veem o desgaste desses rejuntes. As pastilhas vermelhas, os vermelhejos, eles estão gretados. Isso é vício ou isso é envelhecimento? Isso gera o comportamento de um material. Então, é um ponto que você tem que responder. Um dos motivos de que muitos indagavam de pôr abaixo uma fachada histórica feita por arquitetos memoráveis era esse gretamento. Então, a pergunta, ele é vício ou ele gera o comportamento? É normal, são as rugas, são as rugas de envelhecimento dessa cerâmica. O objetivo dessa aula não é responder essa pergunta, mas é levar você ao pensamento.
Se você olhar aqui, tem uma formação de uma fissura nessa imagem por um pórtico estrutural. Então você vê que o pórtico, que na época, há 40 anos atrás, não se faziam juntas em fachada. A norma é posterior, que trouxe esse conceito. Então a natureza fez as juntas. Logo, inspeção predial é mais que observar as falhas e vícios aparentes. O óbvio, gretou, esfoliou, tem uma fissura, é saber o que essas imagens que qualquer observador está vendo, muito mais um observador avançado, que tem um olho focado nisso pela engenharia de condomínios, é entender o gerocomportamento e o desempenho dessa edificação. Nesse novo vídeo, nós vamos avançar. Vamos olhar agora com o olhar térmico. Com uma câmera de termovisão, na mesma fachada, você vai verificando ilhas de calor. Você vai verificando pontos onde existem diferenças de aderência. Significa que houve um certo espaçamento em relação às dilatações. Houve cisalhamento das ligações e criou um afastamento. Isso é um princípio de desprendimento das pastilhas. Analisar pelas imagens vem trechos amarelos, trechos vermelhos, cada um representa na paleta de temperatura um ΔT em relação à base Então isso é muito importante porque você começa a avançar naquilo que você está vendo. E observem, por exemplo, uma foto que você está vendo com o teu olhar de observador a olho nu e a mesma foto de imagem térmica. E seguindo o termograma, a imagem do termograma. Com isso você está fazendo o quê? Trazendo um prédio que poderia estar no purgatório, para muitos o inferno, ele precisava ser demolido. Como se deu a chance dele ser examinado por especialistas, se levou ele ao purgatório. E lá nos 7 patamares dos pecados capitais, nós fomos analisando o que aconteceu. E fomos evoluindo. E, por fim, aquilo que nós temos na nossa visão de inspeção predial, atividade fim, que para muitos é o início, foi feito a descida com o pessoal de rapel para fazer o bate-choco, passando o martelinho pena e com isso a marcação com fita ou com spray que você tanto vê pela tua cidade. Se você olhar as imagens, elas batem com a imagem térmica. Por quê? Houve uma sobreposição. Não se deixou apenas a intuição auditiva de quem percute, mas foi uma sobreposição entre imagem térmica e auditiva. Logo, nível de confiança maior para esse experimento. Por fim, verificar a aderência. Se temos uma aderência, próximo das regiões que são cavo, foram feitos 3 ensaios. O ensaio de quantas pastilhas estavam aderidas ao emboço, de quanto o emboço estava aderido ao substrato e, por fim, coleta de testemunho. Verificamos como estavam as ligações físico-químicas desse emboço com 40 anos. E aí descobrimos vários fenômenos que foram chave decisivos para esse case. Feito isso, podemos entrar no episódio 5 de Dante Alighieri, Beatriz e o Paraíso. No Paraíso, Dante é guiado por sua amada Beatriz, modelo de virtude. O Paraíso é formado por 9 céus e pelo Império, nos quais se vivem progressivos graus de felicidade, de maneira que o Império fique Deus. Você vai atingindo níveis de felicidade até chegar a Deus. Dante chega até ali pelas mãos de Beatriz e se deleita diante da contemplação de Deus. Como eu faço e encerro esse episódio para vocês? No nosso caso, somente com a reaproximação da engenharia, da arquitetura e da gestão condominial, isso é, os 3 fazendo com magnitude o ciclo econômico de uma edificação, nossas edificações terão desempenhos tão duradouros como tinham as antepassadas. Ou, pessoal, ficaremos no inferno ou no purgatório. Continuaremos evasivos, efêmeros, frágeis, perecíveis, entre o inferno de manutenções corretivas e purgatório até o fim da edificação. E como última proposta, que vai ser o motivo de uma grande aula para nós, o metaverso. Lanço como um pequeno spoiler, o gêmeo digital. Aproveitando o link dessa inspeção desse edifício de biblioteca,
nós fizemos e propomos que você cogite fazer, que é muito fundamental, fazer um boneco da edificação que vocês fazem, o restauro, e com isso lance todas nesse momento de purgatório da edificação, tudo que estava naquele momento e todos os atos reparatórios que você fez, para que na próxima inspeção predial as pessoas tenham esse histórico já de forma digital. Esse é o metaverso na engenharia. Viva a engenharia marginal!